Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Marco Oliveira, seja muito bem-vindo aqui nos estúdios da Crossroads para esse episódio do Open Mind Talks. Seja muito bem-vindo. Oi, Lúcio, muito obrigado, muito prazer. E eu queria começar dando os parabéns pela sua liderança no Open Mind. É um modelo fantástico, as pessoas são fantásticas, então você está de parabéns. Marco, eu que agradeço, você já está conosco aí há quase 2 anos, com muita interatividade, sempre participando aí dos nossos shaking hands, dos nossos painéis de debate. Então é uma honra ter você aqui na Crossroads, porque apesar da gente estar conectado há 2 anos, é a primeira vez que a gente se encontra, né, Marco? Encontrar um mineiro em São Paulo. Então toca aí mais uma vez, né? É isso aí. Esse é o bom das coisas voltarem ao normal, né, Marco? A gente já estava meio que cansado de ficar só preso dentro de casa, né? Só com o nosso pensamento, né? Precisamos elevar esse pensamento. É isso aí. Pessoal, o Marco, ele é Country Manager da Palo Alto Networks Brasil, que é uma consultoria que é líder global em cibersegurança, segurança cibernética. Nasceu em 2005, é isso? É isso mesmo. Ela nasceu como startup e, felizmente, foi crescendo e hoje é considerada a maior empresa de cibersegurança do mundo corporativo. E o Marco, você já está há bastante tempo nesse segmento, né? Quase 20 anos no segmento de TI e também nessa parte aí de vendas, liderança, desenvolvimento de mercado, transformação cultural. E você também ocupou o mesmo cargo na Blue Coat, né, que foi adquirida pela Symantec e tem passagem pela Nortel Networks. São empresas que atuam no mesmo segmento, Marco? Não, na verdade, no mercado, no segmento de cybersecurity, eu já estou há 10 anos, começando pela Blue Coat, que também era uma empresa startup do Vale do Silício, depois fomos adquiridos pela Symantec, eu acabei liderando a Symantec, mesmo sendo comprado aqui no Brasil, e depois veio esse convite para participar num processo na Palo Alto Networks e, felizmente, deu tudo certo. Então, nessa transição aí dos 3 empresas, são 10 anos no segmento de cyber no Brasil. Então, a gente tem uma boa noção do que acontece aqui no Brasil com relação às empresas e esse segmento. E, antes disso, foi mais no segmento de telecomunicações. Mas me conta, então, como que foi o início do Marco aí na parte de tecnologia? Conta desde o início aí, como que você nasceu aonde, como é que é a sua história de vida, Marco? Olha só, hein? Vamos aos segredos. Bom, eu sou paulista, filho de baiano com mineiro. Baiano com mineiro. Baiano com mineiro. Seu pai é mineiro, né? Que você estava conversando ali comigo. Meu pai era mineiro, faleceu quando eu tinha uns 17 anos, aí tivemos que fazer esses ajustes na família. A minha mãe é baiana, eles eram feirantes, né? Então sou filho de feirantes. E aí eu fui para a faculdade, aí depois da faculdade eu acabei indo para o Canadá, fiquei um tempo no Canadá, estudei no Canadá, me casei no Canadá. É mesmo, mas sua esposa minha esposa é canadense? Portuguesa. Portuguesa. Aí voltei para o Brasil, tivemos uma filha lá, voltamos. E aí eu comecei a carreira aqui no Brasil. Comecei numa empresa multinacional da Califórnia. Depois disso, fui para uma outra canadense. Fiquei 14 anos lá, várias posições. E aí, nesses últimos 10, em 3 empresas. Então, no total desses 25 anos, foram 5 empresas. E você se formou em quê? Eu me formei em sistemas de informação no Canadá. Sistemas de informação. E o que é preciso para uma pessoa que se habilita, né, em sistemas de informação ou em qualquer outro setor, ela ter essa experiência internacional? Porque eu tenho certeza que, nesse momento, tem pessoas jovens nos ouvindo ou até profissionais já experientes que gostariam muito de ter essa vivência internacional que você teve. O que habilita uma pessoa para isso? Uma excelente pergunta, Lúcio. Eu acho que começa com seu conhecimento e estudo. Eu acho que todo mundo tem que acreditar. Eu acho que todo mundo tem chance de obter os seus objetivos, as suas conquistas. Eu acho que tem um pouco disso de acreditar, se preparar,
ser bom naquilo que você escolheu e buscar as oportunidades. Eu realmente acredito que não é por acaso, mas você cria o seu destino. Então, é um pouco dessa perseverança de eu quero isso, eu vou buscar isso. Você morou ao todo em quantos países? Só no Canadá há 10 anos. No Canadá, 10 anos e veio para o Brasil. A empresa que você trabalhou, que era da Califórnia, você trabalhou no Brasil? No Brasil, comecei aqui. Legal. Marco, você acha... você estava falando aqui que você está em cibersegurança já desde 2010, né? Já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Quase 12 anos. E você acredita que nós estamos vivendo o momento mais desafiador aí da segurança cibernética? Sem dúvida, Lúcio, sem dúvida. E esse é um excelente ponto, porque o que nós vemos hoje é muito os hackers e esses ataques, mas existe uma estrutura por trás disso, né? Eu acho que nós precisamos entender por que isso acontece. E se nós formos olhar os componentes do porquê isso acontece, nós vemos um desafio estrutural muito grande, começando com hoje a falta de recursos especializados no mundo e no Brasil, né? Tem poucos recursos especializados que conhecem segurança. Então, nós não temos recursos. As empresas têm a dificuldade de obter esses recursos. Nós temos, quando você olha dentro da empresa, nós vemos um desafio enorme, que é a complexidade do que eles adquirem do ponto de vista de tecnologia. Então, eles adquirem um monte de coisa, começa por aí. E essas coisas, elas não conversam umas com as outras. É uma colcha de retalhos. É um cenário delicado. E aí você vê, do ponto de vista empresarial, as estruturas, por exemplo, infraestrutura cuidando de segurança. É difícil, né? Você cuidar das duas coisas. Aí depois você tem toda essa dificuldade que a área de segurança, a área de tecnologia como um todo, de falar a linguagem de negócio. Então, existe aí um gap de entendimento do ponto de vista de tecnologia e para que isso serve com relação às iniciativas de negócio. Então, é interessante que deveria ser de cima para baixo, deveria ser as empresas, a liderança definindo as iniciativas, trazendo essas áreas de tecnologia, essas áreas de suporte, para entender qual o objetivo dessa iniciativa de negócio e o que aquilo traduz do ponto de vista de tecnologia. Então, existe um gap. E é interessante essa pergunta, porque hoje já está existindo alguns cargos diferentes, alguns cargos novos. Por exemplo, você já ouviu falar do CISO, e agora tem o cargo do BISO. O CISO é Chief Information Security Officer. E agora já tem empresas que têm o cargo do BISO. O que é o BISO? É o Chief Business Information Office. Então, que é um pouco esse gap de trazer essa linguagem técnica para a linguagem de negócio. Então, assim, só para a nossa audiência aqui, que não está acostumada com essa nomenclatura aí, ela entender. Você tem a figura do CIO, né, que é o mais comum, né, que é Chief Information Officer, ou antigo diretor de TI. Sim. Né? E você tem o diretor de segurança da informação, que é Chief Information Security Officer. Isso. E esse isso é uma posição até mais recente, né? Não era tão comum, né? É uma posição recente, é uma posição que exige um certo conhecimento tecnológico, mas o ponto-chave é esse entendimento para o business, o que isso significa para a empresa. E aí, só voltando um pouquinho nesse estado que a gente se encontra, uma vez que a empresa tem um monte de tecnologia, ela perde o contexto, ela não sabe que o que aconteceu com relação a esses ataques, o que acontece normalmente com relação aos ataques, é que esses hackers, eles acabam utilizando das aberturas que essas empresas deixam na parte de tecnologia. Por quê? São portas que ficam abertas para invasão. São portas, são vulnerabilidades, e eu vou dar o exemplo básico. Quando o hacker ataca uma empresa, ele não atacou naquele dia, ele já está lá há tempo. Ele está, geralmente, há mais de um mês, ele pega o que ele tem que pegar, ele faz tudo o que ele tem que fazer, e antes de ir embora, ele
faz aquilo de apagar tudo ou criptografar e começa essa coisa do ransomware, esses ataques aí. E quando você vai olhar a linha do tempo, você viu que ele tentou quebrar senhas, ele tentou fazer muitas coisas que, isoladamente, você não contextualiza que aquilo faz parte de um ataque. Então, você começa com esse desafio de não contextualizar que ele fez aquilo naquele dia, aquilo naquele dia, e se você pegasse na linha do tempo, você saberia que tem alguma coisa errada. Mas por esse status de as empresas não terem os recursos adequados e não ter uma visibilidade do que está acontecendo, é muito mais fácil elas serem atacadas. E nós também estamos tendo principalmente durante a pandemia, né, a pandemia do coronavírus, a gente teve também uma pandemia de vírus digital. Sim. Você citou aqui o ransomware, né? O que aconteceu durante esse período? Por que aumentou tanto assim? Foi por um cenário muito simples, né? Se a gente for olhar a pandemia, o que aconteceu na pandemia? O elo de confiança que existia dos funcionários dentro da empresa, então, dentro da empresa você está num ambiente seguro. A partir do momento que eles tiveram que ir para casa, esse elo se quebrou. Todo mundo foi para casa com seus dispositivos, não havia mais uma conexão segura da sua casa até a sua empresa. O Wi-Fi pode ser uma porta de entrada? Qualquer coisa pode ser uma porta de entrada. Então, seja o Wi-Fi, seja uma política de uso desses computadores, dele acessar qualquer coisa, e nessa qualquer coisa tem vírus, tem ameaças ali dentro. Então, isso foi crucial. E o que aconteceu também, Lúcio, é que a pandemia foi o momento e o ambiente ideal para os hackers. Está todo mundo fragmentado, todo mundo dentro de casa, as seguranças das empresas ficaram fragmentadas também. Então, foi um momento muito propício para eles. Então, home office abriu uma janela. Home office abriu. E tem uma outra coisa que eu não sei se você que faz parte disso tudo, é que as empresas, quando fizeram isso, colocaram as pessoas para casa, elas geralmente foram para a nuvem também. Elas se prepararam, ou a aceleração digital acelerou. Saíram dos famosos data center para ir para a nuvem. Que criou um outro desafio. E esse desafio é como eu certifico que o meu usuário remoto, a hora que ele for para a nuvem, ele está seguro, e o que eu tenho dentro da nuvem se está seguro. Então, muitos ataques também aconteceram dentro desse ambiente de nuvem. Porque dentro do ambiente de nuvem, Lúcio, o desafio, né, de cloud security, nesse caso, ele é maior, porque não existe um CISO para a nuvem. Não existe, porque a nuvem é dinâmica. Tem muita gente mexendo, tem muita gente subindo e descendo servidores ou aplicações. Então, ali fica um ambiente mais propício, porque não tem ninguém olhando. E é aí onde a tecnologia, eu acho que avançou muito. Porque a tecnologia, com relação à segurança de nuvem, hoje ela é muito mais proativa, tem muito mais machine learning, tem muito mais inteligência artificial, porque na nuvem tem que ser tudo dinâmico. Você não pode parar para pensar o que está acontecendo. Então, tem todo esse cenário que ocorre de transformação que precisa ser compreendido. Então, vamos lá. O grande número de ataques de hackers nos últimos 2 anos, durante a pandemia, não é mera coincidência. A pandemia trouxe o home office. O home office provocou vulnerabilidade em função das pessoas não estarem num ambiente seguro. Mas existiu também, durante a pandemia, né, uma transformação digital. A gente ouviu falar isso muito. As empresas correram... Cada área da empresa parece que tinha uma meta. Cada área de trazer uma inovação. Inovação. Então, foram introduzidos nas organizações novas ferramentas que, pelo que você falou, são novas portas de entrada de ataques cibernéticos. Faz sentido isso que eu falei? Faz sentido, sim. Eu vou tentar contextualizar
muito rapidamente o que acontece, né? Quando a empresa está na nuvem, né? O que acontece? Pela dinâmica da nuvem, os principais desafios dessas empresas. Primeiro é saber o que eu tenho na nuvem. É muito difícil, porque toda hora sobe servidor, desce servidor, aquele dinamismo que é tão dinâmico que você não consegue saber direito o que você tem lá. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto são os erros humanos de configuração. Pela correria, pela dinâmica, pelo dinamismo, muita gente deixa muita porta aberta. Então, não foi de propósito, não foi proposital. É pela dinâmica e pela correria e pela pressão dessas empresas em colocar essas aplicações no ar. Então, você tem o primeiro desafio, eu não sei o que eu tenho. O segundo desafio, eu não sei o que está seguro, porque tem muita gente mexendo. Então, nós vemos muitas portas abertas. E depois tem um outro ponto importantíssimo, que é a parte de regulamentação e compliance. Eu não sei se eu estou infringindo a LGPD, eu não sei o que tenho ali, porque ninguém sabe. É difícil saber, né? E depois, se acontecer alguma coisa com relação ao ataque, por onde você começa a procurar? Então, é esse ponto dessa transformação digital que a tecnologia avançou muito. Então, hoje existem tecnologia de segurança que combate tudo isso, que endereça tudo isso. Eu consigo agora falar, Lúcio, você está infringindo o artigo número 5 da LGPD. E para resolver isso, faça isso. Então, olha como a tecnologia ela te avisa, ela não vai depender do usuário ficar sabendo se está ou não. Então, eu queria dizer que, do ponto de vista de transformação digital, melhorou, porque a empresa consegue acelerar seus processos e, se ela tiver um pouquinho de consciência com relação à segurança, ela já consegue criar uma capa ali na nuvem. Então, eu queria deixar um ponto positivo para a aceleração digital. Durante a pandemia, agora eu acho que das grandes empresas aí, essas 1.000 maiores, eu acho que todas ou sofreram ataques ou sofreram tentativas de ataques. Você acha que foi algo realmente nesse nível de intensidade? Olha, eu diria o seguinte, que quando a gente vê essa parte dos ataques em si, nós vemos os ataques por causa que os hackers eles enxergam uma vulnerabilidade de algum software e entra por ali. Eles são muito rápidos em entender o que é vulnerável. Então, tem esse lado. Tem o lado de que o usuário, ele, por falta de ou treinamento, ele deixa muita coisa aberta. E a terceira parte é a parte de tecnologia, que hoje é difícil ter essa contextualização e essa visibilidade do todo. E aí tem um outro ponto, que eu acho que é um ponto de atenção para as empresas, que é, hoje, vamos dizer que você não tenha dinheiro para fazer tudo. Então, como você deveria começar? Eu acho que você deveria começar fazendo uma análise da sua situação atual, qual é o seu grau de maturidade e qual o seu gap. E se você não tiver dinheiro, proteja o mais importante. E, além disso, se você não tiver dinheiro, eu acho que, minimamente, deveria haver uma reflexão sobre, será que eu tenho os componentes mínimos de segurança? Sabe, eu queria deixar também esse ponto de vista, Lúcio, de tentar organizar um pouquinho e dar uma contribuição para essas empresas que, se não tem dinheiro para tudo, comece protegendo o mais importante e tenha a visão do que será o próximo estágio. Qual é o próximo estágio? Ter uma visão de que eu vou começar a investir aqui, sabendo que o próximo estágio é esse. E aí você vai buscar uma segurança mais contínua, uma coisa melhor, porque hoje a gente vê muita empresa fazendo investimentos que não tem uma sequência, não tem uma arquitetura planejada. Eu acho que tem um pouco disso também. E, Marco, qual é o perfil do hacker? Ele é um adolescente atrás de uma tela de computador trancado no quarto? Ou são organizações que têm por trás facções criminosas? Hoje
Essa turma, eles são profissionais, né? São vários grupos profissionais, são grupos que oferecem o serviço como o Ransomware as a Service, né? Tem esses serviços aí disponíveis. O que significa isso, cara? Se alguém quiser atacar alguém, você pode comprar isso como serviço. Se não funcionar, existe um 0800 que você pode ligar e falar, não funcionou. Ele fala, então, testa essa mesmo? versão. Então o hacker, ele vai lá e fala, eu quero atacar a Crosshost aqui. Isso. E eu quero um ransomware, que é um tipo de vírus, eu quero um serviço para fazer isso. Então, acho que mas esse é um ponto também interessante, Lúcio, que existe. Tá? Então, sabendo que isso existe, como que eu consigo defender? E eu sei que tem vários desafios aí, mas o que acontece hoje com essas organizações é que eles usam robôs, eles têm automação. E quem está defendendo são humanos, que são poucas pessoas para defender. Então, olha que coisa interessante. Bem sci-fi isso aí. Mas é verdadeiro. Mas vamos olhar um pouquinho as condições das empresas que foram atacadas no Brasil. Tá? A maioria. Se alguém foi atacado, e a gente viu isso acontecendo muitas vezes aqui no Brasil, a maioria dessas empresas não tinha uma estrutura de resposta a incidente. Então, olha só, se a Crosshost for atacada hoje, o que ela faz? Por onde ela começa a procurar? O que eu quero dizer é que a maioria das empresas que foram atacadas não estavam preparadas para dar a resposta ao ataque. Acho que quase todas. Então, vamos lá. Se ela tivesse, ela teria uma estrutura de resposta a incidente, ela teria uma estrutura de comunicação, ela teria uma estrutura jurídica, ela teria esse preparo. E esse é um ponto fundamental, porque se você não fizer nada com isso, e se acontecer de novo, essa empresa pode desaparecer do mapa. Então, o que eu queria dizer também é que, em todo esse cenário, vale a pena olhar para dentro da empresa, fazer uma reflexão. Qual é o meu estágio de maturidade? Qual é o gap que eu tenho? E como eu posso resolver isso? Primeiro ponto, né? O segundo ponto é, se acontecer alguma coisa comigo, o que eu faço? Eu tenho isso? Eu tenho esse preparo? Você lembra muito bem, Lúcio, de todas as empresas corporativas que tinha aquele departamento lá do CIPA, lá do Prevenção ao Segurança do Trabalho. Segurança do Trabalho. Quantas vezes você teve que descer a escada quando tocava lá o alarme? Sim. Aquele era um treinamento, porque se acontecer alguma coisa, você sabe qual é o procedimento. É a mesma coisa com cybersecurity. As empresas esquecem que não é questão do ataque, é questão como você responde ao ataque, como você está preparado para isso, como você minimiza isso. Acho que esse é mais um ponto importante do que o ransomware ou o hacker, não é isso. Acho que é como você se prepara cada vez melhor para isso. E esse ransomware, pelo que eu entendi, é um vírus, ou uma ação que sequestram dados da empresa, informações importantes da empresa, ficam criptografadas, não é isso? Elas ficam sequestradas, ou seja, a empresa não tem acesso àquelas informações e por vezes, travam sistemas e operações gigantes dessas empresas e eles cobram um resgate, né, em criptomoedas para liberar essa chave de acesso, essa senha para poder desbloquear o sistema. Então, é um sequestro, literalmente, né? Você não precisa citar, lógico, né? Mas você acha que de 10 que isso acontece, quantas acabaram, acho que mudou muitas coisas, né? Mas quantas acabaram pagando o resgate? Olha, é difícil saber quantas acabaram pagando. Mas algumas... Sim, mas vamos... Olha que interessante isso, né? E esse ponto é do ponto de vista da empresa de fazer uma reflexão do que sai mais barato. Né? Ter a estrutura
ou ter essa perda, né? E é interessante isso que você falou, porque, de novo, quando a gente olha a linha do tempo do hacker, todo hacker deixa um rastro. E a hora que você vai ver o rastro, você vai ver que ele já estava lá há bastante tempo, ele já fez o que ele tinha que fazer, ele já quebrou a senha, já obteve todos os arquivos que ele queria, e antes de ir embora, ele criptografa os servidores e manda lá a notinha para você. Não, então não só ele te trava o acesso, mas você não sabe se ele pegou a sua informação, ele vai fazer alguma coisa. Quando ele trava, ele já pegou tudo o que ele queria pegar. Tá? Ele já pegou tudo que ele estava lá há muito tempo. Então, o hacker, quando está... De novo, se a gente for olhar a anatomia de um ataque, tem o dia zero, ele entrou, ele fez, ele ficou lá quietinho, ele trabalha de noite, ele pega o acesso que ele tem que pegar, pega as informações que ele quer pegar e antes de ir embora ele criptografa. E ele manda a notinha. E se você pagar, não quer dizer que ele vai descriptografar aquilo. Então, você está numa situação muito delicada. E essa situação, além do resgate, que se fosse só o resgate era uma coisa, mas é tudo o gasto e a perda de imagem, a perda de recurso que essa empresa passou. A maioria nem divulga isso para não... Isso, às vezes, é incalculável. É. E o ponto é, se você for atacado, o que você vai fazer para melhorar a situação? Qual é a sua posição pós-ataque? Eu acho que o ponto é esse, a gente não ser reativo a isso, mas se prevenir com relação a isso. Então, começa com essa conscientização. Eu gostaria que todo mundo fizesse essa pergunta: qual é o grau de maturidade que a empresa que eu trabalho tem? Qual é o gap? Se eu tenho condições, se eu tenho estrutura mínima de resposta a incidentes, se não tiver, contrate alguém, faça alguma coisa, sabendo que, na maioria das empresas, principalmente médias, ela não tem recurso suficiente, Lúcio, para combater isso. Ela tem algumas pessoas e o atacante, ele vem com uma força incrível. Você não tem como defender com seres humanos quando vem uma máquina tentando fazer um monte de coisa. Você não tem tempo, você não tem recurso. Isso é um terrorismo cibernético, né? Mas, é um terrorismo cibernético baseado em conhecimento, Lúcio. Olha que interessante. E você... nós estamos vivendo agora uma guerra real que está sendo travada lá na Ucrânia entre Rússia e Ucrânia, né? Você acha que nessa guerra, ou paralelamente, está havendo também uma guerra cibernética com exércitos trabalhando para poder destruir defesas do outro lado de forma cibernética? Olha, provavelmente sim, mas eu diria o seguinte, que saiu uma notinha logo depois, né, durante a guerra, que os Estados Unidos eles previam que iria aumentar os ataques de hackers. Isso sempre existiu, os hackers sempre na verdade, eles focavam mais nessas empresas corporativas. Agora, provavelmente, eles podem focar nessas outras empresas aí de infraestrutura crítica. Eu acho que isso traz um grau de conscientização maior, de vigilância maior com relação à segurança. Então, acho que esse momento é um momento delicado. E aí você também, além da guerra, você poderia falar assim, por que o Brasil é tão visado, né? E aí vem um pouco com relação à maturidade dessas empresas. É muito mais fácil para esses hackers encontrarem aberturas nessas empresas por falta de infraestrutura mesmo das empresas. Então, nós estamos numa situação delicada que exige uma reflexão. Sim, uma reflexão de como eu saio desse momento atual que eu estou. Qual é o próximo passo? Como eu realmente consigo crescer? Porque o impacto é muito grande. Veja esses exemplos aqui que nós tivemos no Brasil. Se a empresa ficar parada um mês, quanto custa um mês parado? E quanto custa? Que impacto tem? É muito impacto. Então, eu acho que sai muito mais barato você prevenir e criar um plano de melhoria contínua do que ficar exposto a um ataque. Esses hackers,
eles são oportunistas ou eles são focados, né? O que eu quero dizer com isso? Eles é como alguém que está de tocaia esperando o outro dar bobeira, ou ele vai direcionado para atacar uma empresa X ou uma organização X? Olha só que interessante. A maioria, muitos deles não são do Brasil, vêm de fora. Então, começa assim. E eles fazem isso. A função deles, o job description deles é esse. Então, eles fazem isso por profissão. E é interessante que a gente vê um pouquinho a mudança. A pandemia trouxe uma mudança. A pandemia, antes, você não vê tanto ataque em bancos, por exemplo. E hoje, o que acontece? Hoje, o dado mais valioso é o dado de saúde, não é mais financeiro. Então, hoje, o dado de saúde vale mais do que o dado financeiro. Quais dados de saúde? Os dados de paciente, esses dados, eles valem mais na Dark Web, eles custam mais do que o dado financeiro. Então, teve essa mudança. Então, nós vimos um shift dos hackers indo para outros segmentos, né? Nós vimos aqui no Brasil o segmento de comércio eletrônico também, que foi bastante exposto. Então, eles veem outros segmentos, mas de uma forma geral, eles escolhem. Eu vou ali e pronto. Eles não ficam, não precisam mais ficar de tocaia. Impressionante. Vamos mudar um pouquinho aqui de assunto e vamos falar sobre a questão de liderança, né? Você que também é um líder de uma área de tecnologia, né? E a gente sabe que a mão de obra na área de tecnologia ela está cada vez mais escassa, né? Muito provocado pela crescente demanda de profissionais de mão de obra diante da transformação digital e talvez até o surgimento de startups, né? Como se dá a construção de uma equipe de alto desempenho nessa área específica sua e como que é a manutenção desse profissional no time, Marco? É muito difícil. Não, é interessante isso também, porque, olha só, por um lado, não tem recurso suficiente, né? Então, nós temos aí um gap muito grande de profissionais na área de tecnologia. Aí, do outro lado, nós vemos que toda startup, toda empresa, hoje, se tornou uma empresa de tecnologia, né? Independente do segmento, essa é uma coisa interessante, Lúcio, independente do segmento, todo mundo hoje se intitula uma empresa de tecnologia. Isso fez com que esse mercado colocasse uns preços exorbitantes nesses profissionais. Então, está todo mundo custando peso de ouro, né? Por um lado, acho que isso é bom, mas, por outro lado, para o Brasil crescer, eu acho que ele precisa produzir muito mais recursos, né, de especialização. Então, acho que esse é um tema muito importante. A gente não consegue crescer se não tiver esses recursos sendo formados. Uma outra coisa que está acontecendo, antes de entrar na sua pergunta, nós estamos perdendo muitos recursos para empresas fora do Brasil. E aí teve um caso emblemático para mim, que foi uma startup do Canadá, estava buscando recurso, lá no Canadá não tinha recurso, contrataram uma consultoria e a consultoria falou, vá para o Brasil porque lá tem recurso especializado. E essa empresa veio, pegou o menino, pagou em dólar, ele foi para o Canadá. E isso está acontecendo muito. Então, os nossos recursos estão sendo levados também para fora do país. E aí vem essa pergunta que você veio, né, das startups. O que eu acho interessante dessa construção de equipe de alta performance, né? Se você for olhar, a maioria dessas empresas que trabalham nas startups, ou, no nosso caso, na Palo Alto, eu acho que o que nós tentamos fazer? Primeiro, criar um ambiente propício, que essas pessoas se sintam bem, sintam à vontade, podem ser genuínas
e podem contribuir. Eu acho que, começando pelo ambiente de trabalho, isso é muito importante, né? Você atrai as pessoas quando elas se sentem à vontade naquele ambiente de trabalho. Então, esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar. E o outro é ter nesse caso, né, no nosso caso, é tecnologia, a gente acaba atraindo pessoas boas que já vêm com essa característica de querer contribuir. Eu quero contribuir, eu quero estar do lado do bem. Eu acho que tem um pouquinho desses dois elos aí com relação a construir um time de alta performance. E é interessante que, quando eu vejo essas startups, ou quando eu vou visitar essas startups, elas têm esse ambiente, elas têm um ambiente propício, né? Que seja de inovação, mas é um ambiente que as pessoas sentem à vontade. E tem um outro lado aí que eu vejo com relação a essa nova geração, elas são mais exigentes. Eu vou também dar exemplo de uma pessoa próxima que trabalhava numa startup e ele saiu mais do que uma, saiu da startup porque ele não acreditava no modelo daquela startup. Eles não faziam o trabalho direito. E ele falou assim, eu não vou ficar nessa empresa porque ela não trata bem o cliente ou ela não faz a coisa direito. Eu quero trabalhar num lugar que eu me sinta bem, que eu sinta que o que ele fala, ele realmente aplica e cumpre. Então, é um outro elo que a gente está vendo nascendo no Brasil, que são essa nova geração que realmente quer fazer a diferença, quer ser genuíno. Então, isso acho que é uma outra coisa interessante. A gente fala o tempo todo, né, de quais são os soft skills do executivo importante nesse momento, mas aqui a gente está falando de soft skill das organizações, né? O que faz com que... Isso é soft skill. Isso é soft skill. Né? Porque o skill da organização é aquilo que ela produz, aquilo que ela faz, mas, acima de tudo, qual é o grau de contrapartida que ela tem para aquele colaborador. E, por muito tempo, a gente se apegava apenas aos benefícios tangíveis, né? Que é o pacote de remuneração. Mas a gente está falando aqui de intangível, isso, né? A gente está falando de intangível e a gente está falando também de um papel de liderança diferente. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que sempre fica batendo comigo. Foi uma vez um chefe que eu tinha lá dos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil e eu estava cobrindo a posição de um rapaz que estava de férias. Aí ele chegou para mim uma hora e falou assim, Marcos, eu sei que você sabe fazer, mas eu preciso que você faça através dos outros. Isso muda tudo, Lúcio. Você tem que fazer, cumprir ou atingir seus objetivos através das pessoas. Isso muda muito. Você tem que formar pessoas, você tem que fazer com que aquelas pessoas, né, tragam valor ou cresçam. Isso muda todo o papel de liderança. Eu acho que a liderança hoje tem que ser de uma forma muito mais empática, ela tem que ser um coach, tem que ser um mentor, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ter a diversidade, porque hoje essa nova geração ela traz um conhecimento, ela ensina muita coisa para a gente. Você hoje lidera quantas pessoas na Palo Alto? Hoje nós estamos perto de 50 pessoas, mas o nosso modelo é um modelo que trabalha muito com ecossistema, né? Nós temos um modelo que trabalha com essas grandes consultorias, né? As Big Four, a gente tem os nossos revendedores pelo Brasil, então o ecossistema não é só a gente, é a gente através dos outros, é a gente treinando essas empresas, acessando essas empresas, né? Então, uma curiosidade, para uma empresa de cibersegurança, o perfil de pessoas, de analistas, né, são de hackers? Por quê? Para você combater algo, você precisa conhecer daquele algo. Vocês também trabalham... Porque tem muito desse mito, né? De que eu vou pegar aquele cara que conhece de criar essas... de enxergar as vulnerabilidades. Eu estou falando hacker aqui, não quero dizer no sentido... Não, tem o hacker do bem. O hacker do bem, isso. Sei. Não, são pessoas extremamente técnicas e pessoas que têm um conhecimento e uma sensibilidade de enxergar
o que outras pessoas não enxergam. Eu vou te dar um exemplo. Você quer ver o primeiro desafio? Se uma empresa for atacada, você precisa ter uma pessoa técnica que tenha o lado investigativo. Ele tem que investigar e ele tem que saber como as coisas funcionam. E se aquela coisa que era para funcionar de um jeito funcionou de outro jeito, ele precisa identificar aquilo. Então, acho que tem esse lado tecnológico de saber como as tecnologias funcionam. Acho que esse é um ponto-chave. E o outro ponto-chave é ajudar as empresas a prevenirem, porque a gente na maioria do trabalho que nós fazemos é para ajudar as empresas a se tornarem seguras antes de qualquer coisa. Então, esse é o ponto crucial. Como que você ajuda a prevenção? Porque existem outras empresas que são especializadas em ajudar investigação. E até ajudar a corrigir o ataque, né? Isso. Já foi corrigido, já foi atacado e agora eu preciso de um especialista. Como é que eu resolvo essa bagunça? Então, nesse caso, o que acontece é que muitas empresas que fazem isso utilizam nossas tecnologias para ajudar na investigação e na remediação e na resposta a incidente. Então, são empresas especializadas para fazerem isso, né, a resposta a incidente, e acabam usando as nossas tecnologias para ajudar a identificar, a investigar o que aconteceu e depois remediar. Então, vamos dar uma passadinha agora por alguns setores aí da economia, né? A área de saúde. E aí eu estou te fazendo aqui algumas perguntas de uma pessoa que não é um especialista como você, né? A área de saúde, a gente sabe que os marca-passos do coração das pessoas são controlados hoje em dia à distância. Então, existe essa possibilidade, isso aqui na minha cabeça, né? De um hacker atacar o coração de uma pessoa. Vamos dizer assim, se aquele sistema que gerencia a saúde de dezenas, milhares de pessoas que têm uma prótese, for atacado, aquilo ali tem um risco para a saúde das pessoas. Faz sentido isso? Faz sentido isso, Lúcio, e faz sentido também, eu acho que preparar essas empresas por esse tsunami que está vindo, que é o 5G. Né? O 5G, ele habilita todas as possibilidades, Lúcio. Imagina qualquer coisa que acende a luz, qualquer coisa Wi-Fi, agora pode ser conectada, pode ser integrada. Então, e se você for olhar hoje... O IoT, né? O IoT. Então, hoje, o hospital já é um IoT. Né? Não existe só marca-passo, existe os equipamentos de raio-x, de ressonância, tudo que tem ali é IoT. Quando faz a cama subir e descer, tudo é IoT. Então, ali é um IoT. Então, você imagina, com relação a esse ambiente interno, vamos chamar o hospital de IoT, esse ambiente interno, a complexidade que ele tem e a necessidade de ter um plano de segurança adequado e bem implementado. Isso daí é um tema muito sensível, né? Então, o 5G, ele vem alastrar em outras empresas. Então, o que vai surgir de novas aplicações de 5G vai ser uma coisa inédita e fantástica. Então, o primeiro ponto é como eu me preparo para isso, né? Para essa revolução, porque aí sim é um ambiente para os hackers fazerem qualquer coisa. Porque... Então, o 5G vai proporcionar o crescimento da inteligência das coisas. E com o crescimento da inteligência das coisas, o hacker tem a possibilidade de atacar, eu citei aqui a questão de saúde, mas ele pode atacar qualquer coisa dentro de um hospital. Na linguagem do mundo corporativo, podemos dizer que o mercado endereçável dos hackers vai aumentar exponencialmente. O mercado endereçável deles. Né? Então, de novo, acho que tem um ponto crucial. Os hackers sim podem fazer qualquer coisa, como esse exemplo aí que você deu do marca-passo, e aí vem, de novo, a prevenção. Como eu me preparo para isso? E existe solução para isso, Lúcio. O que eu queria deixar claro é que não está longe. Existem, por exemplo, quais são os componentes mínimos que eu preciso ter?
do ponto de vista de tecnologia, não é só que tecnologia, são processos, são as pessoas treinadas. Como eu minimamente melhoro o meu estágio atual? Eu acho que tem um pouco disso. Essas coisas vão acontecer, mas se você tiver prevenido, se você tiver melhor preparado, você já tem vantagem. E se por acaso você for atacado, e se você tiver uma estrutura de resposta eficiente, a sua resposta vai ser muito mais rápido. E aí você vai continuar aprendendo a cada vez se fortalecer mais. Eu queria mudar esse mindset de que o ponto não está no ataque, o ponto está como eu me preparo, como eu fico melhor a partir desse cenário. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Cara, eu viajei aqui no que você estava falando, porque você falou do 5G e falou do IoT. Sabe o que me veio à cabeça? Não sei se é o filme certo, que é o Duro de Matar, eu acho que 4, não sei, que hackers dominam a cidade, começam a controlar os semáforos para fazer os carros baterem. E aí você fica pensando como que as indústrias estão evoluindo para a inteligência das coisas. Imagina a indústria automobilística, né? O tanto de inteligência que nós estamos falando já de carros autônomos, né? Os carros que vão dirigir sozinho. Então, ao mesmo tempo, nós estamos falando de um mercado exponencial para hackers e como que... cara, você precisa salvar o mundo aí, cara. Eu espero que o Open Mind ajude nessa mobilização, nesse networking aí, nessa comunidade. Nossa, eu abri minha cabeça agora de um jeito. Não, mas é verdadeiro. Eu acho que, assim, tudo isso é possível. Eu acho que o ponto olha só que interessante. Se a empresa, independente do que ela for, ela questionar um pouquinho os seus fornecedores com relação à segurança dos seus dispositivos, ou se você for adquirir alguma coisa de alguém, questione como é que está a segurança da sua tecnologia, do seu dispositivo, como eu consigo mitigar isso, me prove que eu serei mais seguro. Você citou a CIPA, né? A CIPA hoje ela é um protocolo exigido por grandes empresas para poder também contratar fornecedores. Você tem que ter uma área de segurança de trabalho com protocolo X, Y, Z. Mas a segurança cibernética, as empresas ainda, pelo menos que eu ainda não vi alguma com algum protocolo para a contratação, por exemplo, de fornecedores. Já está existindo isso ou não? Não está. Não está exigindo Deveria, isso. Né? Deveria, mas olha só, voltando um pouquinho só ao 5G, que eu acho que você vai pegar um gancho aí bom para as próximas conversas. A concessão já foi aprovada aqui para o Brasil, né, das frequências, e está havendo já esse movimento, né, começando com as empresas celulares. Acho que o meu aqui... aqui é 4G, mas está começando, né, a implementação dessa rede 5G, e a indústria vai vir com tudo em desenvolver aplicações, desenvolver tudo que é possível para o 5G. O ponto é como você trata a segurança vindo da infraestrutura das operadoras e parece que eles chamam de 5G para a indústria, que é diferente do 5G do celular, né? O 5G do celular é uma infraestrutura que você vai poder se conectar, mas tem todas as aplicações que você vai poder fazer através da conexão 5G. E acho que a explosão está vindo aqui, da indústria, do 5G para a indústria, não do 5G para a infraestrutura móvel. É um bom tema. Você está me dando já outro insight para uma outra conversa para falar de 5G. Eu quero entender aí o que muda, né? Porque quando falou do 3G para o 4G é apenas uma questão de, sei lá, na cabeça do usuário, né? De conexão melhor, velocidade de tráfego de dados e tal. Mas o 5G, que para mim ainda é um bicho meio desconhecido. Eu queria entender melhor aí, se você tiver até alguém para indicar para falar sobre 5G, ou se você mesmo se sentir à vontade. Eu tenho certeza que lá no Open Mind tem muita gente aí que vai poder trazer, principalmente esse pessoal da indústria. Eles estão desenvolvendo muita coisa do 5G, eu tenho certeza, eu conheço alguns lá no Open Mind,
que a gente poderia até indicar, que vem com casos, né, do que está acontecendo, das aplicações que estão vindo. Acho que isso é interessante. Mas, do ponto de vista de segurança, ele traz um desafio. Então, eu gostaria de, pelo menos, deixar uma mensagem para essas empresas olharem para dentro de casa, fazerem uma reflexão de qual é o tamanho do desafio, como eu melhoro rapidamente. E esse melhorar, Lúcio, não tem a ver só com gastar dinheiro. Tem a ver de fazer uma análise da sua arquitetura, dos seus processos, dos seus gaps, principalmente, e obter ajuda por onde começa, né? E por onde eu começo a proteger. Não é resolver tudo de um dia, mas é fazer isso com o tempo, numa sequência melhor definida. E aí tem outra coisa, outro ponto que está acontecendo também. Então, a gente vê o 5G como um ponto crucial. Do ponto de vista de tecnologia, só para contextualizar um pouco essa parte de segurança, existe um novo tema aí que é chamado Zero Trust. Tá? Então, isso veio para tentar também ajudar em toda essa complexidade. E o Zero Trust, ele é um conceito de confiança zero, que quer dizer que eu deveria questionar tudo, validar tudo e não acreditar em ninguém. E esse conceito ele está vindo para a área de cybersecurity. O governo americano, por exemplo, implementou, tem um mandado lá que precisa implementar Zero Trust em todos os órgãos do governo, que é esse conceito de como eu ajudo essas empresas a colocarem todas as validações sem intervenção humana para que eu tenha a segurança holística, vamos chamar assim. Então, tem coisas acontecendo que eu acho que essas empresas brasileiras podem se beneficiar de já pegar o que tem de melhor conceitualmente do ponto de vista de segurança. Mas a segurança, de uma forma geral, evoluiu muito, ela está muito mais proativa, ela não exige tanto impacto do usuário, não exige que o usuário tenha que fazer coisas, ela já te avisa, ela já autorremedia. Então, tem esse lado. Então, acho que essas empresas podem, sim, obter vantagem nisso, mas eu gostaria de deixar essa mensagem de como eu estou, qual é o grau de maturidade que a minha empresa se encontra. Então, vamos falar de grau de maturidade de outro setor. Você falou aqui do governo americano, né, que vocês atuam também, né, lá da Palo Alto. A gente falou da área de saúde aqui, nós falamos das empresas privadas, mas e o governo brasileiro? Como que você enxerga o nível de maturidade dos órgãos aqui do governo em relação a ataques? Até porque talvez esses órgãos eles não sejam visados pelo lado financeiro, né, de vou atacar para poder cobrar um resgate ou coisa desse tipo, mas eles acabam se tornando troféus, né? Eles são troféus do atacante, do hacker. Por quê? Igual tem aqueles, né, vândalos, né, pichadores, que ele quer pichar o prédio tal porque aquele prédio é importante para a cidade. Então, vira para ele um medalhão ali. Os órgãos, sei lá, uma CET, vou parar a CET, isso é um alvo muito grande. Como que você vê o nível de maturidade desses órgãos hoje? Eles estão investindo nisso também? Sim, eu vejo aqui no Brasil, a gente, né, viaja o Brasil inteiro e nós conhecemos algumas empresas aí de governo e eu diria que muitas delas estão bem preparadas, fizeram a lição de casa. Tá? De uma forma geral, elas fizeram a lição de casa. Eu não vejo muita empresa do governo que esteja em grau defasado. O que acontece, volto a colocar esse ponto de que se uma empresa do governo for atacada, não quer dizer que ela não fez a lição de casa, quer dizer que tem trabalho a ser feito para mitigar algumas entradas. Então, eu vejo por esse ângulo de que elas colocaram seus componentes, elas estão estruturadas, mas mesmo assim alguém fez alguma coisa. E aí vem aquele outro ponto.
Se você já fez tudo, será que você está estruturado para resposta a incidente? E aí eu volto àquele ponto que você colocou. A maioria das empresas não estavam. Isso é um novo... Esse é um novo, eu diria, um dado importantíssimo que está ocorrendo nas empresas, mas eu não sei se está tão claro e tão nítido que, por acaso, se eu não tivesse todo o dinheiro para investir, eu começaria investindo por isso. Porque se você já fez muita coisa, faltou essa parte. O que eu acho, e isso não é só Brasil, tá, Lúcio? A maioria das empresas no mundo, elas sofreram por não ter uma estrutura de resposta a incidente. Porque já não é... Você já ouviu essa história? Não é se vai ser atacado. É que você pode ser a qualquer momento. Você já pode... É quando. E esse quando qual é a rapidez que eu respondo? Ponto. Esse é um pensamento estratégico. É um pensamento estratégico. Não tem. Se você for parar para fazer a conta, é melhor fazer isso agora do que pagar para ver. Porque essas empresas que pagaram para ver, elas têm 2 desafios. Todo o gasto de imagem, todo o gasto financeiro, e ainda vai ter que fazer. Você entende? Vai ter que fazer. Então, aí você tem um duplo trabalho e custo e tudo. Começa fazendo essa análise, começa fazendo essa reflexão. Como é o meu grau de segurança e se eu estou preparado? E se eu não tivesse preparado e não tiver dinheiro para fazer isso, no mínimo, contrate alguma consultoria, contrate alguém que, se acontecer, ou você está melhor prevenido. Marcos Oliveira, você também, agora eu estou mudando totalmente o assunto aqui de tecnologia para um projeto que você está à frente aí com muitas feras, que é o projeto Pactuar. E eu queria conhecer um pouquinho, né, entender sobre esse projeto aí que trabalha com a inclusão de lideranças negras dentro das organizações, né, para estimular que cada vez mais as grandes organizações ou as organizações como um todo tenham seus líderes pessoas negras, né? Então, conta para nós aí como é que é isso, como é que é esse trabalho aí que você desenvolve com esse projeto Pactuar. Legal, Lúcio. Isso foi uma surpresa agradável que aconteceu durante a pandemia. Então, você vê quantas coisas interessantes aconteceram durante a pandemia. O Open Mind aconteceu durante a pandemia, né? Olha só que bonito o trabalho que vocês estão fazendo aí. E, na verdade, foi por acaso, eu conheci uma pessoa negra, que é um africano, que veio morar para o Brasil, né? Adotou o Brasil como país, filho de escritores lá na África. E a gente acabou fazendo um curso junto de liderança, e ele me ligou e falou, olha, nossa, que interessante, você é o primeiro negro que eu vejo depois de muito tempo, e vamos conversar. E aí surgiu, ele tem um coração enorme, o Kwame Alfamo, acho que é o novo integrante do a gente falou sobre ele. O Kwame, um grande abraço para o Kwame. Grande abraço. E ele é muito, muito humano, muito inquieto com relação à história, né? E aí ele me convidou para fazer parte desse, que ainda não tinha o nome. Ele é africano de onde? Ele é africano, agora fugiu. Então não fala, porque senão você vai cometer o erro. Deixa ele falar. Aí ele não vai querer entrar mais no Open Mind. Deixa ele falar. E aí a gente começou a conversar, ainda não era esse nome, e ele convidou outras pessoas negras, e aí foi interessante, porque quando nós começamos a ter essas sessões, eram sessões a cada 15 dias, nós vimos, primeiro, o grau de conhecimento que essas outras pessoas tinham, e tinham pessoas morando nos Estados Unidos com posições assim de liderança, né? Vice-presidente global, presidente de empresa, o próprio Kwame é CEO de uma empresa de agro da França, multinacional, aquela coisa toda. E aí ele foi trouxe mulheres com... Mas só ver se eu entendi. Vocês que criaram o projeto Pactuar? Sim, foi criado Nasceu assim, de uma conversa de vocês dois? Nasceu nessa conversa e dessa coisa do Kwame.
E hoje a gente está quase 20 líderes, cada um com seu expertise, mas tem muita gente boa, mulheres extraordinárias. E aí ficou uma coisa interessante, Lúcio, que na verdade, o Pacto A veio para... É um pacto e um ato, né? Veio o nome, para a gente contribuir. Então, como que o Marcos, o Kwame ou qualquer outra pessoa do time pode contribuir com conhecimento, né, que nós tivemos durante nossas carreiras, para que esses jovens criem também essa ambição, essa paixão de poder trilhar uma formação, né, um grau maior dentro da sociedade ou dentro dessas empresas. Então, nós viemos com isso e foi interessante que dessas 20 pessoas, a maioria, como todos, vieram de famílias humildes, tiveram que passaram por todos os desafios que a gente passa, né? Nós sabemos que a gente vive num mundo diferente, né? E mesmo assim, ele trouxe essa união, essa empatia, esse grau de pertencimento que foi criado. E o nosso objetivo é realmente contribuir para que esses jovens não desistam, que esses jovens consigam trilhar. E isso também, Lúcio, não é só uma questão, é só coisa de preto ou de negro. Não é. Nós acreditamos na diversidade de uma forma integral, de uma forma global. E isso é tão interessante, porque se você for olhar a essência disso, é um mundo melhor, a essência disso é um conhecimento melhor, você vem com pontos de vistas totalmente diferentes que nós não sabemos tudo e o nosso pensamento ele é limitado. Eu me considero assim. E a hora que você olha outros ângulos, outras perspectivas, você fica melhor. E essas pessoas diversas vêm com esse elo de contribuição. Então, é um trabalho que me orgulha bastante e tá no início, mas assim já mudou muito o meu pensamento com relação a querer contribuir, a querer deixar um legado e até emociona. Cara, eu fiquei muito curioso para conhecer o Kwame, conhecer um pouco mais sobre o projeto Pacto A. E eu queria te fazer um convite desde já. Eu queria fazer uma live com vocês para que vocês contassem um pouco dessa experiência, né, para nós. Vamos sim. Que eu tenho certeza que isso é algo que a gente tem que despertar na nossa sociedade. Discutir mais sobre equidade, discutir mais sobre como as nossas organizações estão estruturadas, né? Então, eu queria, de coração, que você aceitasse esse convite para a gente conversar sobre isso. Está aceito, eu agradeço. E vai ser assim incrível, porque são pessoas incríveis, você vai ver assim pessoas genuínas que e não é para agregar. Então a gente acredita e a gente agradece e acho que será muito interessante ouvir esse outro lado que pouca gente conhece. E outra coisa interessante é que de repente a gente se viu nesse grupo com 20 líderes negros. E foi uma coisa inédita, porque nunca tinha acontecido com ninguém. A gente conhecia um ou outro, só 2, no máximo 3. E como é que vocês se conectaram? Como que... A liderança do Kwame fez com que nós procurássemos pessoas e líderes que pudessem agregar e que tivessem expertise complementar. Então, nós temos presidentes de empresa, nós temos advogado criminal, nós temos muita gente de RH, nós temos muita gente de diversidade, nós temos conselheiros, nós temos pessoas que podem agregar com assuntos específicos, por um lado de conhecimento, mas por outro lado, como a gente dá a mão, tem CFO, como que a gente estende a mão para a formação dessas pessoas que às vezes, Lúcio, não enxergam. Elas precisam de ajuda. Eu acho que todo mundo, cada um de nós, temos um papel de contribuição para estender a mão, porque no final do dia é o nosso país, no final do dia, por que não estender a mão?
Marcos Oliveira, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Passou rápido, né? A gente, quando o assunto é legal e é descontraído, que esse é o clima que a gente quer trazer aqui para o Open Mind Talks, né? De uma conversa de troca de experiência mesmo, né? Conhecer o ser humano que está aqui. Passa rápido, né? O que você achou aqui de vir aos estúdios da Crosshost aqui, bater esse papo? Excelente, para um paulista que... Eu não moro muito longe daqui, foi emblemático, foi histórico, vai ficar marcado. Que legal. Né? E sempre que eu passar por aqui por perto, eu gostaria de vir vir tomar um café aqui. Gostaria de vir outras vezes aqui. Fica à vontade. Né? Muito bom. Então, e parabéns você, Lúcio, aí por toda... Por ter ancorado o Open Mind. Mas antes de encerrar, tem uma perguntinha final aqui, né? Eu queria que você passasse, né, uma dica de livros ou de pessoas a se seguir que estão na sua timeline. Então, use esse momento final aqui para também ajudar quem está ouvindo a gente aqui a compartilhar um pouquinho de cultura, né? Ah, tá bom. Não, obrigado. Eu vou citar 3 livros que são livros do momento, tá? Tem vários livros que eu já li, mas esses do momento. Eu citaria um que é Pense de Novo, que é do Adam Grant, e ele retrata esse momento que a gente vive de não saber o suficiente ou não saber das incertezas. Né? Como que a gente trata as incertezas? E esse é muito atual, esse tema. Né? E Pensar de Novo, Lúcio, traz todo, mesmo com relação à pandemia, traz todo esse novo pensamento, essa nova forma de pensar no mundo que é diferente. Nós não sabemos mais. O que nós sabemos do passado já não serve daqui para frente. E isso é uma coisa que, na minha opinião, nós temos que reconstruir um novo pensamento. É o pensamento das incertezas, é o pensamento da ambiguidade. Esse momento exige um novo pensamento, mesmo de mindset. Então, esse livro Pense de Novo, é um que eu estou lendo agora, estou gostando. O outro é um chamado O Jogo Infinito, que é do Simon Sinek, que é aquele que fez lá o Porquê, né? o Why, Porquê. E ele retrata uma coisa muito interessante, que é a liderança empática, a liderança do bem, a liderança que você não é capitalista, você é uma liderança que tem que deixar um legado para perpetuar. Então, é uma visão totalmente diferente da posição de liderança hoje, que se você seguir o seu coração, você vai chegar lá. Então, ele te dá esse outro lado humano que a gente não vê hoje na liderança das empresas. Eu acho que esse aí é um. E o outro que me chama a atenção, que eu estou lendo, que é de um autor, o Steve Kotler, que é um autor assim, fantástico, que já... vários livros que ele escreveu, um deles é Roubando Fogo, não sei se você já leu esse, Roubando Fogo, e ele tem um agora, que foi o penúltimo, que é A Arte do Impossível, que mostra muito essa parte de neurociências e como que a gente poderia reconstruir esse nosso pensamento para conquistar coisas, e não coisas materiais, mas... você se conhecer e saber do seu limite. Então, A Arte do Impossível. Esses são 3 que eu considero, quer dizer, que eu gostaria de deixar uma dica, mas eu ressaltaria esse do Pense de Novo, porque eu acho que o mundo precisa reconstruir todos os pensamentos. Marcos Oliveira, foi um prazer ter você aqui conosco, nesse bate-papo tão agradável. Tenho certeza que a nossa audiência gostou muito. Você está convidado a voltar aqui nos estúdios da Crosshost, sempre que tiver aí um tema interessante para a gente poder conversar. Mas, acima de tudo, é agradecer a você por esse apoio, por essa amizade aí que a gente construiu através do Open Mind. Muito obrigado. Muito obrigado, Lúcio, e parabéns mais uma vez pelo Open Mind. Obrigado. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo episódio aqui do Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.